entendeu por que ela teve aquela atitude, então conversa, sabe? Às vezes a pessoa é um pouco mais difícil, mas é só de você ir aberto para conversar, ela já se desarma. Se você também for cheio de armas na mão, aí vai ter briga mesmo e vai ter conflito. Mas se você for desarmado, querendo conversar, querendo entender, muitas vezes é isso que a pessoa quer. Ela quer alguém que escute ela, que entenda ela. Então, seja essa pessoa que vai ouvir, que vai dar um conselho positivo, que com certeza você depois, quando você precisar, você vai ter pessoas para te ajudar e para te auxiliar de alguma forma. Tá bom? Nós que agradecemos. Muito obrigado. Está vendo só? Nós precisamos estar sempre no clima. Precisamos sempre buscar o clima. O que a catequese de Santo Tomás de Aquino nos ensina? Que devemos amar mais. Por que amar mais? Porque Deus é amor. Deus não é amor? Deus é amor. Quando o irmão falou aqui que a gente deve compreender mais, não é difícil para a gente, porque a essência a gente tem nas sementes, compreensão. Quando você se dispõe a ouvir alguém, né, as mazelas de alguém, os problemas de alguém, você se dispõe a compreender, a entender. É verdade, é muito difícil a convivência. A convivência é muito difícil. E a convivência, ela começa a ser difícil dentro da nossa casa. Porque os espíritos não são iguais. E não são iguais, veja, a gente ensinou, somos iguais, somos todos iguais. Nós temos razão, nós temos vontade, nós somos puros e não nos falta experiência, só não temos experiência. Somos iguais, fomos criados iguais, as mesmas sementes, todos nós temos. Mas, porém, nós fomos colocados no início de uma caminhada. A partir, né, do ponto de partida, já quando o Espírito foi criado, aí começou a nossa trajetória. O que diferencia aí? Diferencia é a caminhada de cada um. Individual. Porque embora Deus quer que nós estejamos sempre unidos, essa caminhada aqui, ela é individual. Essa caminhada a gente pode colocar ela aqui dentro, ó, dentro do nosso espírito. Mas acabou de falar que a gente não vive sozinho, não vivemos sozinho. O irmão até falou aqui que a gente precisa um do outro. Precisamos sim. Nós andamos de mãos dadas, mas o caminho é nosso. Nós fazemos o nosso caminho. É muito comum uma mãe, um pai querer asfaltar o caminho do filho. É muito comum isso. Por quê? Porque o pai e a mãe gostam do filho, não quer que o filho sofra. Eu já sofri muito, então meu filho... Mas não é assim. Deus, com toda a sua bondade, Ele poderia nos livrar de tudo. Mas qual foi a intenção de Deus quando nos criou e nos colocou na matéria, na escola de Deus? Foi que a gente aprendesse. Aprendesse com quem? Uns com os outros. O irmão falou aqui, a gente tem que aprender a ensinar e a ouvir. E aí estamos aprendendo e ensinando. Por isso a gente deve ouvir mais, muito mais ouvir do que falar. Quando você ouve, né, você escuta, você mentaliza, você analisa. Quando alguém fala mal de alguém para você, a primeira coisa que você tem que fazer, nós que já conhecemos a catequese, opa, já acende o sinal de alerta, não é verdade? Ou tá falando uma coisa que eu aprendi que eu não posso ouvir mal do outro, eu não posso. Então o que a gente tem que fazer? Já cortar logo. Mas como? Interromper a pessoa? De uma maneira elegante. Puxa vida, ainda bem que você falou de fulano, olha, só mudando um pouco de assunto, aí a gente desvirtua o assunto. Por quê? Porque quem somos nós para saber o que tem na formação do espírito? Nós ainda não temos evolução suficiente para isso. Quanto mais eu avançar nessa estrada, eu vou ter condições. Se a gente pergunta, ou se a gente pensa assim, pô, será que uma luz tem condição? Mas é claro. Uma luz vendo, né, você já sabe. E nós, cada um de nós, somos uma luz, né, de uma intensidade não tão forte quanto aquela que chegou na perfeição. Por quê? Porque nós somos filhos de uma grande luz, que é Deus, nosso Pai, nosso Criador. Então, nós temos os nossos defeitos, claro,
Claro que temos. E nós estamos convivendo uns com os outros. Falamos que a convivência dentro de casa é talvez a mais difícil, ou a primeira mais difícil. Por quê? Porque a própria justiça de Deus reúne num lar, numa casa. Veja a importância de uma família. Espíritos diferentes, para quê? Com que finalidade? Para que um auxilie o outro. Nós já falamos algumas vezes aqui. Somente a justiça de Deus pode fazer isso. Dois inimigos mortais, pode dizer assim, somente a justiça de Deus pode aproximar esses dois. Porque se são inimigos mortais, um quer ver o outro, não é verdade? E num duelo, né, imaginar aquele duelo, né, da antiguidade lá, um se vira, um dá as costas para o outro, caminha, quando um se virar, aquele que tiver mais esperteza, mata o outro, não é assim? Quem é que pode unir esses dois? Somente a justiça de Deus. De que forma? Da forma mais inusitada, mais jamais pensada, que é, por exemplo, no ventre de uma mulher, da mãe. A mãe muitas vezes está gerando um filho que não sabe, não tem noção, não tem conhecimento, não tem lembrança. Isso é um auxílio espiritual. Que aquele espírito que ela está gerando, o espírito que ela está gerando, não, porque o espírito já existe. Aquela criatura, aquela criança que ela está gerando, foi um inimigo mortal numa vida. Isso é uma suposição, mas é praticamente, né, aceitável. Por quê? Porque somente a justiça de Deus faz isso. E quando a criança nasce, é a coisa mais linda do mundo. Tem alguma mãe que fala que o filho dela é feio? Que o filho dela tem alguma mãe? Não tem. E o que uma mãe faz para um filho? Tudo. O pai não faz o que uma mãe faz para o filho. Eu digo porque eu sou pai. A mãe faz. A mãe, se precisar morrer pelo filho, ela morre. Desculpe, falando assim. É verdade ou é mentira? Verdade. Então, que grandiosidade é essa que a justiça de Deus faz? Ela está aproximando dois espíritos que não se convivem. Então, o que a gente conclui com isso? Que nós devemos viver unidos. Nós devemos viver sempre unidos. Ah, mas não é fácil. Não é fácil, realmente. Por que não é fácil? Por causa disso que o irmão fez aqui, ó. Porque cada um está num degrau. E esse degrau, é Deus que dá? Não. Ele é conquistado. O estado espiritual é conquistado. Merecimento. É merecimento. Daí se dá o merecimento. Então eu conquisto. Na escola, se tiver algum